Eu abraço a todo o povo de Deus na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor para todos. Bem, meus irmãos, está existindo aqui nas redes sociais uma polêmica de uma pregadora, jovem pregadora, e um pastor, que envolve uma pregadora e um pastor. A pregadora disse que não precisa você viver. Você tem que pregar a palavra de Deus, mesmo sem você viver ela. Já o pastor declarou que tem que pregar aquilo que vive. E assim suscitou uma polêmica, desse aspecto aí. Bem, eu vou dar aqui não apenas uma opinião, mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa questão, que ela é simples, muito simples. Nos anos 80, na nossa Assembleia de Deus, aqui no estado do Ceará, Assembleia de Deus, Tempo Central, levantada por Daniel Berg e Gonavide, nós tínhamos um pregador que falava o seguinte, que temos que primeiramente viver para poder pregar. E eu concordo com esse pastor dos anos 80. Ele dizia que nós temos que viver primeiro para poder pregar. Então, pregar o que vivemos é interessante, é bom. E não está fora, está dentro, está correto. Mas viver para pregar é melhor. Nós temos uma expressão melhor, é mais abrangente. Vamos ver aqui os fariseus. Jesus disse que os fariseus colocavam peso sobre as pessoas. E nem com o dedo eles queriam movê-lo, ajudá-lo. Eles colocavam uma carga muito pesada sobre as pessoas, mas eles não queriam mover. Sabe o que significa? Que eles pregavam aquilo que eles não viviam. Jesus falou para os judeus, escutem o que os fariseus estão pregando, ensinando, mas não procedai de acordo com suas obras, porque eles dizem, mas não praticam. Então, a jovem pregadora que afirmou aqui nas redes sociais que ela não precisa viver para pregar, ela está completamente errada. Porque esse hábito de pregar o que não vive é farisaico, é dos fariseus. Os fariseus tinham o hábito de pregar sem dar importância para viver a palavra de Deus. E nós cristãos, nós temos que viver a palavra de Deus para poder falar dela. Porque se nós não viver a palavra de Deus, e mesmo assim estamos falando dela, as pessoas que ouvem se salvam. E quem está falando a palavra de Deus não se salva. Porque Deus não tem compromisso com ninguém. O compromisso de Deus é com sua palavra. Se eu estou vivendo a palavra de Deus, estou pregando a palavra de Deus, então sou salvo, como também aqueles que me ouvem é salvo. Porém, se não estou vivendo a palavra de Deus, não tem como. É isso que eu vou mostrar para os irmãos e para as irmãs de casa. Veja aí sua Bíblia. Quando você pega Mateus 7 ao capítulo, e o versículo de número 22 e 23. Muitos me dirão no último dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios
e não fizemos muitos prodígios? Aí Jesus responde: pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, ó vós, que praticaste a iniquidade. Então aqui nós temos pessoas que pregaram o evangelho, porque profetizar aqui é pregar o evangelho, mas não eram salvos. Por que não eram salvos? Porque viviam na iniquidade, isso é, eram pessoas que pregavam a palavra de Deus, mas não obedecia, não praticava aquilo que eles pregavam, palavra de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, está tendo uma polêmica aqui nas redes sociais que envolve uma pregadora, é uma jovem, e um pastor. Os dois estão aí numa polêmica. E eu estou entrando aqui para mostrar para os irmãos que vão ver essa polêmica deles aí, para mostrar para os irmãos que é importante viver a palavra de Deus para poder falar dela. Porque se a gente não viver a palavra de Deus e pregar ela, alguém vai apontar para você, vai apontar para os seus erros, para o seu pecado. É isso que acontece. Tem muitas pessoas que vão expulsar o demônio. Quando chega para expulsar o demônio diz: olha, tu não vai me expulsar não, porque tu faz isso, isso, isso e mais isso. Tu usa isso, isso, isso e mais isso. Não é uma vergonha? É uma vergonha. Então, o pastor dos anos 80 falava sempre para nós: temos que viver para poder pregar. Porque se você não vive e prega, então as pessoas elas vão te acusar. Vão te chamar de hipócrita, vão te chamar de fariseu. Porque era exatamente esse o hábito dos fariseus. Eles pregavam aquilo que ele não vivia, colocava nas pessoas um peso lá, né, uma carga, mas nem com o dedo eles queriam mover. Então isso é farisaico, isso é dos fariseus. Os fariseus é que têm esse hábito de falar aquilo que eles não praticam. Então o cristão autêntico e verdadeiro, primeiramente ele pratica, ele aprende e pratica, depois é que ele vai pregar. E é isso que eu vou te mostrar agora. Veja, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, 2 é o capítulo e versículo 42. A igreja primitiva perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode ver o texto. Deixa eu reformular o que diz. Atos dos Apóstolos, 2 é o capítulo, verso 42. Perseverava na doutrina, que é nos ensinamentos da palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora veja comigo aí, ó. Atos dos Apóstolos, 5 é o capítulo e o versículo de número 42. Todo dia no templo e de casa em casa não cessavam de pregar o evangelho. Todo dia no templo e de casa em casa não cessavam de pregar o evangelho. Então aqui nós temos uma igreja que primeiramente ela se interessou pela doutrina. Começou a ouvir a doutrina, que são os ensinamentos da verdade. Depois que aprenderam, que já tinham convicção, é que foram para as ruas, para os lares, pregar o evangelho. Então o que é isso, pastor? É aprender para viver, para depois expor para as pessoas. Existem pessoas, meus irmãos, que não querem aprender, mas querem falar. Como é que vão falar se não aprenderam?
Tem muitas pessoas que falam até bonito, até conquistam multidões, mas lamentavelmente não querem viver o Evangelho. Não querem viver o Evangelho. Então, se não querem viver o Evangelho, então essas pessoas acabam expondo e a gente acaba sabendo. Eu não preciso pregar o que eu vivo. É óbvio que nós temos que pregar o que nós vivemos, porque se você não vive a palavra de Deus, sua mensagem vai salvar os outros, mas não vai salvar você. Porque só se salva quem guarda a palavra de Deus. Quem vive a palavra de Deus é que está salvo. Quando você pega Romanos capítulo 8, verso 1 e verso 37, no primeiro versículo de Romanos 8, Paulo disse: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nenhuma condenação há para quem está em Cristo, para quem está na pessoa de Cristo. Ora, como é que eu sei que estou na pessoa de Cristo? João 15, verso 14, Jesus disse: vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, quando a gente começa a praticar a palavra de Deus, então somos amigos de Jesus. E agora podemos falar desse amigo para as pessoas. Em Romanos 8, versículo 37, diz o apóstolo Paulo que em Cristo somos mais do que vencedores. O que significa dizer que se nós não tivermos em Cristo, não somos vencedor. Podemos até ter argumento filosófico bonito, podemos até pregar bonito, falar bonito, que é isso que muitas pessoas buscam. Tem muita gente que faz teologia para falar bonito, é isso? Mas isso não resolve o problema, porque para a salvação é viver o Evangelho. É viver uma vida em Cristo, com Cristo. É o que diz os textos que eu estou apresentando. Então, temos que viver para poder pregar. Porque quando pregamos aquilo que não vivemos, somos fariseus do século 21. Porque esse era o hábito dos fariseus. Jesus foi muito claro quando falou para os judeus: ouça o que eles estão falando, mas não procedai conforme as suas obras, porque eles dizem, mas não praticam. Eles falam, mas não praticam. Eles pregam, mas não praticam. Então, o cristão deve pregar aquilo que ele vive, ou ele tem que viver para poder pregar. Porque se a gente prega o que não vive, isso não vai trazer salvação para a pessoa. Vai trazer salvação para os outros, não para você. Temos que viver primeiro para poder pregar. É o que diz a palavra de Deus. Jesus falando sobre o julgar, ele diz assim: como é que você vai tirar o cisco do olho do teu irmão se tu tem um alqueiro no teu olho, tu tem uma trava no teu olho? O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está mostrando que para mim pregar o Evangelho, eu tenho que permitir, tenho que deixar o Evangelho me transformar primeiro. O Evangelho vai me transformar primeiro para me poder falar do Evangelho. O Evangelho tem que estar em mim para eu poder expor o Evangelho. E o Evangelho estando em nós, irmãos, o Evangelho promove em nós libertação. E essa libertação é o que levamos para as pessoas. Então, está existindo uma polêmica aí, eu estou conversando aqui com os irmãos, só para esclarecer. Nós temos que viver primeiro para poder pregar. Porque se você não viver a palavra de Deus e for pregar, se manifestar os demônios vão te envergonhar.
você vai ser envergonhado em praça pública, você vai ser envergonhado em púlpito de igreja, você vai ser envergonhado nas ruas, você vai ser envergonhado em obra de evangelismo. Temos que viver primeiro para poder pregar. Porque se a gente não viver o evangelho e formos pregar o evangelho, somos desmascarados, porque o nosso inimigo está aí. O inimigo do crente está aí, o diabo, para o acusar. É o que acontece. Tinha 7 sacerdotes expulsando o demônio em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio disse: olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vocês, quem são? E arremessou-se contra eles, e para escaparem com vida, tiveram que correr nu. Eles correram nu. Todos rasgados. Então é sério, meus irmãos. Então é uma polêmica que está tendo aqui. Mandaram para mim aqui os vídeos, estava observando. A jovem pregadora diz que ela não precisa viver, ela tem que pregar mesmo sem viver. E tem um pastor que diz que tem que viver para poder pregar. O pastor disse que, desculpa a igreja, não estou podendo falar muito, viu? O pastor disse que prega o que vive. E já a pregadora disse que não precisa viver para pregar. Porque se ela viver, se ela pregar o que ela vive, ela vai pregar a doença, porque ela pode adoecer. Ela vai pregar o que mais? Aí cita aqui um montão de coisa. Bem, meu irmão, doença não é pregação. Doença é estado. É o estado que a pessoa enfrenta, passa, né? Pregação é aquilo que envolve a palavra de Deus. Então o cristão tem que viver realmente para poder pregar. Isso aqui é fato. Se nós não viver para poder pregar, qual a diferença do fariseu? Nenhuma. Jesus diz que se as nossas obras não excederem a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no céu. Então o cristão tem que viver o evangelho para poder pregar o evangelho. Amém? Então fica aqui meu abraço a todos na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E os irmãos reflitam sobre isto, tá bom?